FCC ao ACP. Questão 4. Até onde terei deixado de perceber para onde se dirigia a Itália? Porque minha observação era deficiente. E até onde? Porque as curvas do caminho ainda não eram visíveis. FCC, ela é uma banca de argumentação. Os textos são mais complexos. A primeira coisa que você teria de fazer aí é entender, mais ou menos, que havia uma relação de causa e consequência. Ó, perceba aqui, ó. Até onde terei deixado de perceber para onde se dirigia a Itália, porque minha observação era deficiente, e até onde porque as curvas do caminho ainda não eram visíveis. O que foi difícil? Foi difícil porque havia uma inversão. Tá vendo esse terei deixado de perceber para onde se dirigia a Itália? Isso é uma consequência. E aqui eu tenho duas causas. Causa 1, e aí vinha um E. E causa 2, e vinha um E. Você consegue ver? Então, olha só, ó. O fato de... Olha como há uma relação de o fato de fez com que... Consegue perceber? O fato de minha observação ser deficiente fez com que eu tivesse deixado de perceber para onde se dirigia a Itália. Olha como quando você coloca essa relação lógica de o fato de fez com que, fica mais fácil. O fato de, ó, as curvas do caminho ainda não serem visíveis fazia com que eu tivesse deixado de perceber para onde se dirigia a Itália. Então, você teria de sentir esse cheiro de causa e efeito. A banca pergunta o que esses porquês indicam? Resposta, letra D. Causa. Entendeu? E você viu esse ponto de interrogação? Deixa eu só curtir um pouquinho isso contigo. Esse ponto de interrogação, aí você vai falar assim, Adriana, não tinha que ser porque separado, minha filha? Não era um ponto de interrogação? Não, mas essa pergunta dizia respeito ao até onde. Até onde? A pergunta, esse ponto de interrogação, é do até onde. Não havia pergunta aqui, entendeu? Esses dois porquês aqui são iguais a pois. Deixa eu só fazer você pensar, senão você vai virar robô. Aqui tá fácil essa questão, porque a banca já disse que era uma conjunção. Mas eu quero ir além com você. Você viu que esse porquê, os dois porquês eram conjunções e não eram advérbios ou pronomes interrogativos, não era separado. Porque a pergunta não dizia respeito ao porquê. A pergunta era o até onde. Até onde? Até onde terei deixado de perceber para onde se dirigia a Itália? Porque minha observação era deficiente. E até onde? Porque as curvas do caminho ainda não eram visíveis. Então, nem sempre que vier ponto de interrogação, o porquê vai ser separado. Entendeu? Porque esse ponto de interrogação, ele diz respeito às duas ocorrências do até onde. Até onde? Até onde? Que demais, né? Entendeu? E os dois trazem ideia de causa, ó. Minha observação era deficiente, é a causa 1. E as curvas do caminho é a causa 2. As curvas do caminho ainda não serem visíveis fazia com que eu deixasse de perceber para onde se dirigia a Itália. Dá para ver que deixar de perceber é consequência. Ó, dá para ver que é efeito, consequência. Você consegue ver? É só você resumir o que você está lendo. Ó, o fato de minha observação ser deficiente fazia com que eu deixasse de perceber. Ó, o fato de as curvas do caminho ainda não serem visíveis fazia com que eu deixasse de perceber. Leia com atenção, resumindo o que você está lendo, que dá para ver que há causa e efeito. Isso é bem FCC, você tem que ler e entender o que você está lendo. Entendeu? Que demais essa questão. Bora mais. Causa e causa. Tudo bem, tá comigo. Questão 5, estou resolvendo as questões com calma.
Adriana, minha filha, você tá devagar hoje. Não só porque eu estou gripada, mas é que eu quero que você entenda tintim por tintim. Senão você vai ficar achando que questão de porquê é sempre fácil. Beleza, é fácil, mas eu quero que você entenda detalhe por detalhe das questões. Questão 5. Em relação ao uso dos porquês, assinale a alternativa correta. Essa aí é a OCP e eu achei tranquila. A banca quer que você marque a certa. Não é uma frase interrogativa. Quando é uma frase interrogativa direta, você é feliz. Só pode ser separado. Tá. E como está? Está na frase interrogativa direta, porque tem ponto de interrogação, está seguida de pausa. Seguida de pausa. Se é seguida de pausa, então dá para saber que é separado e com acento. Tudo bem? Em relação ao uso dos porquês, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Resposta, agora sim. Resposta, letra D. Você não vem por quê? É uma frase interrogativa direta. Adriana, houve uma pergunta antes do YouTube cair. Houve uma pergunta ótima no chat, a qual eu não respondi porque eu não consegui, porque caiu. Foi uma pergunta assim: Adriana, esse negócio de ver conjectura serve para quem, minha filha mesma? É para eu usar quando? Esse negócio de conjectura é naquela situação em que a interrogativa vem sem ponto de interrogação. Porque quando vem com ponto de interrogação, você é feliz. Não precisa ficar buscando conjectura. Quando vem com ponto de interrogação, você é feliz, só pode ser separado. Se vem seguido de pausa, então só pode ser com acento. Esse negócio de conjectura foi uma pergunta ótima, honesta aqui do chat. Adriana, esse negócio de ficar procurando conjectura, não sei, quero saber, serve para quê? Em que situação eu uso isso mesmo, hein? Toda vez que você tiver que perceber que é uma frase interrogativa indireta, é só conjectura, serve para as perguntas indiretas. Porque é nelas que você vai precisar buscar pista. Conjectura é pista. Quando é pergunta direta, tá beleza. Você já sabe que é direta, tá lá a pergunta, entendeu? Aí você vê que é separado porque vem o ponto de interrogação, tá perguntando diretamente ali. Por isso, resposta letra D. Bora mais. Questão 6. Questão 6, TRT. Sempre questões de alto nível da FCC. A banca diz, é porque estou morto. O elemento sublinhado acima também pode ser corretamente empregado na lacuna da frase. Então, nessa questão, a banca quer que você marque um outro porquê, você vai marcar a alternativa, que traga um outro porquê que seja conjunção. Esse porquê aqui é uma conjunção. É igual a pois, porque, visto que. Você vai marcar um outro porquê que seja conjunção. Letra A, não entendi com determinante, eu sou feliz, dá para ver que é junto e com acento. Letra B, percebi, presta atenção na B. A B, a galera na prova ficou em dúvida entre B e E. Lembra que eu disse para você que o desafio é a interrogativa indireta, conjectura. Aqui há uma conjectura. Aqui há uma interrogativa indireta. Entendeu? Como é que eu sei? Pela conjectura, percebi logo. Quando ele diz percebi logo, é porque ele estava perguntando. Há uma pergunta indireta aí. Veja como também não dá para usar aquele macete do porquê motivo. Por que motivo ele demorou para chegar? Então, é igual a porquê motivo. É como se tivesse a palavra motivo ou razão embutida. Então, você teria que ver essa conjectura. A conjectura, você percebe, são pistas que você busca nas frases interrogativas indiretas. Então, esse aí é separado e sem acento, entendeu?
Tá, então não é a B. Vamos ver a C. Por que você não confia nas suas ideias? Essa é mole. Por quê? Porque é uma interrogativa direta. Quando vem o ponto de interrogação, eu sou feliz. Aí fica fácil, ó. Por quê? O problema é quando é indireta. Pronto, ó, essa é direta, tá fácil. Por que você não confia nas suas ideias? Os dois interrogam aí a causa, né? Esclareça o porquê. Ó, de novo, porquê substantivo, junto e com acento. Entendeu? A resposta é letra E. Os jovens às vezes erram porque são muito ansiosos. Resposta letra E. Esse porquê é uma conjunção causal. Causal, da ideia de causa. O fato de serem ansiosos faz com que eles errem, tá bom? Todo mundo pegou aí o raciocínio? Todo mundo? Resposta letra E. A banca trazia um porquê conjunção. Esse porquê conjunção lá no texto, ó. Se não estou mais na idade de sofrer, é porque estou morto. Trazia a ideia de causa. O fato de estar morto faz com que causal, e aí a banca queria uma outra conjunção causal. Todo mundo comigo, então? Então, resposta letra E. Questão 7, vamos. Mais uma da FCC. A FCC está voltando com tudo. 2022 será o ano dos TRs, TRFs, TRTs, tribunais federais, e a FCC normalmente vem à frente desses tribunais. Ela diz assim, ó, está correto o emprego da forma pronominal sublinhada somente em, ó, 1, 2 e 3. A banca traz aqui 3 frases e ela quer que você marque aquelas que estejam corretas, ó. Meu coração, não sei porquê. Lembrando que isso aqui é uma música, mas eu não vou cantar, não. Ó, não sei é uma conjectura. Essa conjectura mostra que é uma frase interrogativa indireta. Não sei por quê. Com acento, hein? É com acento, porque ele tá seguido de pausa. Não sei por quê. Então, ó, presta atenção, não é só separado, não, é separado com acento. Não sei por quê. Bate feliz quando te vê. Tá, beleza, já achei o erro na 1. Tudo bem? Foi? Tá? Então tá errada. Você entendeu por que ele é separado? Porque é uma interrogativa indireta. E você entendeu por que é com acento? Porque ele está no final da frase interrogativa. Ela termina aqui nessa vírgula. Não sei por quê. Tá bom, show. Vamos ver a 2. Sei que você se aborreceu comigo. Só não sei por quê. De novo, mesma história, ó. Interrogativa indireta. E está seguida de pausa. Tá linda a frase 2. Tudo bem? E a 3. Com esse o, eu sou feliz, ó. Determinante. Certa. A FCC queria as certas. Resposta, letra B. Vamos mais. Questão 8. Mas saibam que é possível que vocês encontrem blá, blá, blá. Hein, gente? Não parece aquela da FCC? Eu parei um pouco para ler, porque parecia que eu já tinha resolvido essa questão. As questões são muito parecidas, né? Tá, vamos lá. Isso aí é Instituto AOCP, muito parecida com a FCC. A banca destaca 2 porquês. E ela diz, ela quer que você marque a alternativa correta. Podemos? Então, vamos embora lá. Ó, o primeiro porquê em destaque deveria estar acentuado, pois se trata de um substantivo. E aí? Primeira coisa que você tem de buscar, repare analisando as alternativas. O que cada alternativa diz é se o porquê, no fundo, elas querem saber a classificação desses porquês. E as alternativas até estão questionando, algumas delas questionam se esses porquês estão grafados corretamente.
Então, a primeira coisa que a gente faz é ver se eles estão grafados corretamente. Eles têm que ser assim mesmo, junto e sem acento? Vamos ver? Vamos embora ver isso? Ó, vamos classificar? Então, leia aqui comigo antes da gente achar a alternativa correta. Ó. Mas saibam que é possível que vocês encontrem resistências no caminho. Não porque seus gestores não acreditam em vocês, mas porque a mudança é um processo. Então, peraí. Repare que ele traz uma afirmação. Ó, é possível que vocês encontrem resistências. Isso que a gente chama de afirmação. Ele está afirmando, ele está trazendo a opinião dele. Ó, isso aqui é uma opinião, é uma afirmação do autor, uma opinião. Logo depois, olha o que ele faz. Não porque seus gestores não acreditam em vocês, mas porque a mudança, ele traz 2 porquês que explicam. Então, ó, tanto um quanto o outro indicam o quê? Justificativas. Ele afirma e depois ele justifica. São ambas conjunções que explicam o porquê do que se disse anteriormente. Conjunções coordenativas e explicativas. Não há uma ideia de causa aí, porque não há efeito, não há consequência. Então, não posso dizer que seja causal, tá bom? Ele afirma e depois ele justifica, ele explica. É possível que vocês encontrem resistências. Aí ele explica. Não porque seus gestores não acreditam em vocês, mas porque a mudança é um processo. Pronto. Então, agora que você entendeu os porquês, vamos marcar a alternativa correta. Letra A. O primeiro porquê em destaque deveria estar acentuado? Não. Ambos são formados por pronomes? Não, são conjunções. Nos 2 casos, os termos estão escritos adequadamente? Resposta letra C. D. O segundo porquê em destaque poderia ser substituído pela palavra motivo, sem prejuízo semântico? Não. Ele é conjunção. Ambos os porquês são conjunções. Por isso, nada a ver. A banca está usando aquele macete do porquê motivo aí para tentar usar um macete sem vergonha contra você, mas você está blindado. Esse negócio de... O outro vai lá e vai trocar o motivo. Nada a ver, são conjunções. Nada a ver substituir por motivo. Equivalem a pois, visto que, uma vez que. Resposta, letra C. Tudo bem? Vem comigo, questão 9, mais uma, a OCP. Os cientistas não sabem explicar o porquê. Aqui tá beleza, esse O é artigo, é um determinante. Aí a banca diz, ó, a palavra destacada é assim escrita, pois. Você já conhece isso. Resposta, letra A. Está sendo usada como substantivo, significando motivo. É igual a motivo. A razão, o motivo. Coisa linda. Resposta, letra A. Tranquila questão. Vamos mais, questão 10. Questão 10, a banca vem aí de novo, Instituto OCP. Essa é a última. Daqui a pouquinho a gente vai para a FGV e CESP. Questão 10. Prova para juiz leigo. Olha o que a banca faz, ó, questão de porquê em prova para juiz leigo. Olha que legal. Assinale a alternativa que justifica corretamente a ortografia do termo em destaque no trecho. Eis porque as primeiras línguas foram cantantes. Esse porquê não é igual a porquê motivo. Olha o macete sem vergonha aqui dando certo. Esse porquê não está inserido numa interrogativa indireta. Interrogativa indireta. Esse eis é a pista, é a conjectura. Eis porque. Quando ele fala eis porque, é como se ele estivesse perguntando: por que as primeiras línguas foram cantantes? Eis porque. Esse eis, o que é esse eis na gramática? Ele é a chamada palavra denotativa de designação, ele designa. Na verdade, ele vem aí pressupondo uma pergunta. Ele é a conjectura. Por que as primeiras línguas foram cantantes? Eis o motivo.
Eis por quê. Pronto, então dá para ver que há uma pergunta indireta equivalendo a por que motivo. Qual é a alternativa que explica isso? Resposta letra B. Por introduzir um motivo subjetivo assertivo apresentada previamente, poderia ser substituído por qual motivo? Na verdade, esse final aqui que te ajudou. Resposta letra B. Para quem não sabe, esse eis é uma palavra, a gente chama na gramática de palavra denotativa de designação. E ao mesmo tempo como assim designação, Adriana? Ele indica aqui uma conjectura. Ele indica aqui uma pergunta indireta. Quer ver? É que as pessoas não falam mais assim, né? Mas quer ver? Eis porque... Vou te dar um outro exemplo de eis porque separado. Eis porque eu quero passar em concurso. Gente, o mercado privado iniciativa privada tá uma loucura. Hein? Imagine se falando isso aqui, que eu tô falando. Eis porque eu quero passar em concurso. Esse porquê é separado. Porque é como se você estivesse respondendo a uma pergunta indireta. É como se você estivesse perguntando, por que eu quero passar no concurso? Eis porque eu quero passar no concurso. Que demais esse eis aqui como uma conjectura. Quando você usa o eis, é como se você estivesse perguntando indiretamente. Eis porque eu não deixo você sair à noite sozinha. Olha aí quantos assaltos. Esse porquê é separado. É como se eu dissesse, por que motivo eu não deixo você sair à noite? Por que motivo eu quero passar no concurso? Você entende? O grande desafio das questões de concurso é você perceber que há uma interrogativa quando há um ponto. É uma interrogativa indireta. Como é que eu sei? Primeiro, pelo contexto, pela conjectura, e segundo, usando o macete de ter uma palavra ali embutida. Por que motivo? Por qual razão? Entendeu? Esse motivo embutido aqui, dá para ver que é uma interrogativa indireta. Muita gente ficou em dúvida na C. Olha a C. A C foi cruel. Está sendo utilizado em uma pergunta indireta com função retórica. O problema é essa confunção retórica. Que questão danada. Olha aqui, presta atenção. Muita gente ficou em dúvida entre B e C. Por que não é função retórica? O erro está aqui. O erro da C está aqui. Por que não é função retórica? Função retórica é uma pergunta que não espera uma resposta. Pergunta retórica é aquela, deixa eu escrever aqui para você não esquecer, é aquela que não espera uma resposta. E não era o caso. Entendeu? Porque quando ele diz eis porque, deixa eu voltar aqui, isso estava no texto. Olha o texto. Não é a fome ou a sede, mas o amor ou o ódio, a piedade, a cólera, que aos primeiros homens lhes arrancaram as primeiras vozes. Eis porque as primeiras línguas foram cantantes e apaixonadas antes de serem simples e metódicas. Então, esse porquê... Havia aí uma pergunta indireta, eis por que motivo, por qual razão, só que não era retórica, porque a resposta estava aqui anteriormente no texto. Olha o que ele diz, eis porque as primeiras línguas foram cantantes. Por que elas foram cantantes? Não é a fome ou a sede, mas o amor ou o ódio, a piedade, a cólera que aos primeiros homens lhes arrancaram as primeiras vozes. Ou seja, não era uma pergunta retórica, era uma pergunta que estava sendo analisada anteriormente no texto. Pergunta retórica é aquela que você pergunta e não analisa. É uma pergunta que não espera uma resposta ou que não é analisada no texto. Mas ela tem uma função aí argumentativa. Por isso que é a B. Olha o que ele diz, por introduzir o motivo subjetivo, a assertiva apresentada previamente, poderia ser substituído por qual motivo? Ou seja, ele tinha falado do motivo que foi apresentado previamente. Entendeu? Que questão! Não há uma função retórica, senão ele não teria apresentado ali anteriormente.
o motivo. Tanto é que ele usou o ex. O ex designa, mostra que há um motivo, entendeu? Esse ex resolveu sua vida. Ele estava apontando para o que vinha antes. Por isso não era retórica. Resposta, letra B. Tá bom? Quando a banca quer, ela pega pesado. FGV. Adriana, minha filha, vou dizer uma coisa, eu teria escrito esse porquê junto. Eu não teria, esse ex-porquê aí, minha filha, eu não usaria nunca separado. Por que é separado, Adriana? Porque é uma pergunta indireta. Porque quando você diz assim, ó, tá vendo? Presta atenção, você tem que estar esperto para as perguntas indiretas. Eu te falei que isso é difícil, mas você tem que estar esperto. São as conjecturas. Por exemplo, você fala assim para uma pessoa, ó, tá cheio de assaltante aí na rua. Eis por que eu não deixo você sair sozinho tarde da noite. Você não está respondendo, você está perguntando. É uma pergunta indireta. Ó, por que eu não deixo você sair sozinho tarde da noite? Por causa disso, ó. Acabei de falar. O ex está apontando para tá cheio de ladrão aí à noite. Entendeu? Então, quando você usa esse ex por quê, você está retomando uma resposta, uma justificativa com esse ex e está perguntando indiretamente. Você nunca pensou sobre isso, mas você está pensando nisso agora para não errar mais. Tá vendo como questão de porquê não é tão simples assim? Parece fácil, mas não é. Roda a vinheta. Não vou rodar nada. Vou de FGV nesse vídeo mesmo que ainda dá tempo. Questão 11. Questão 11, FGV. Difícil não, tá? Fácil. Assinale a frase que a pior, a meu ver, é o Instituto OCP. FCC e Instituto OCP no porquê. FGV é mole. Ó, as autoridades dizem a toda hora que estão profundamente preocupados com o crime organizado. Por quê? Preferem o crime esculhambado? A banca quer a inadequada. Tá errada essa daqui? Não, tá certa. Tá certa. Há uma interrogativa direta com ponto de interrogação, eu sou feliz. Tá no final, tá seguido de pausa. Tá lindo, ó. Interrogativa direta seguida de pausa. Certa, a banca quer inadequada. Tá bom? B. Por que na máquina escrever o alfabeto não está em ordem alfabética? Adriana, ele está seguido de pausa. Não teria que vir com acento? Não, porque ele não está no final da interrogativa. Ele está no início da interrogativa. Presta atenção. A interrogativa não termina na vírgula. Ó, ele está iniciando a interrogativa, ela continua aqui. Por que o alfabeto não está em ordem alfabética? Se está no início da interrogativa, é sim sem acento. Muita gente ficou na dúvida porque achou que estivesse finalizando aqui com essa vírgula. Não, está iniciando. Tá comigo? Tá. Então tá certa. C. Quando a mulher diz que depois do marido nunca mais vai querer saber de outro homem, é porque pensa, esse porquê é conjunção causal. O fato de ela pensar que nunca mais vai encontrar outro igual faz com que ela diga que não quer saber de outro homem, causal. Então tá lindo, é certo, tá certo, é junto. D. Por que é que, na estrada, o molenga está sempre na nossa frente? Olha a frase interrogativa direta. Está no início da pergunta. Tá lindo. Tá certo. Tá? Tá certo. Então, a letra D tá linda. É o início da pergunta, com ponto de interrogação. Tá lindo. Resposta. A banca queria errada. Resposta, letra E. Entre o porquê... tá mole achar o erro aqui. Com esse artigo, dá para ver que esse porquê é um substantivo, tá bom? Tá? Então, eu acho que dessa questão da FGV, a única alternativa mais interessante era a letra B. Esse porquê, ele estava no início da interrogativa, ele estava aí com uma intercalação logo na sequência, mas a interrogativa continuava aqui, não está no final. Não é porque houve essa vírgula aqui que vai vir acento. Só se ele estivesse finalizando a interrogativa nessa vírgula, mas ele estava começando. Havia uma intercalação, você tem que estar ligado nisso. Então, ele está no início da interrogativa, é sem acento.
É uma locução adverbial interrogativa de causa, tá bom? Dri, e esse porquê da letra C é também conjunção? Ele é conjunção. Ah, o segundo porquê? Os dois são conjunções. Olha esse ou aqui gerando um paralelismo. As conjunções coordenativas, elas te ajudam a identificar paralelismo. O que um é, o outro vai ser, tá? Isso é uma dica para você que faz prova. Adriana, e se perguntasse desse outro porquê? Eles não estão ligados pelo ou? Eles são iguais. São conjunções causais, tá bom? Show. Resposta, então, letra E. Questão 12, vai, mais uma da FGV. Assinale a frase em que a grafia do vocábulo sublinhado está equivocada. Posso ir? Aquela que está errada. Pergunta direta, tá certo, início da pergunta. Tá na pergunta e tá no início da pergunta. Separado e sem acento. A razão por quê? É a razão pela qual. Presta atenção, presta atenção. Esse porquê é igual a pela qual. Esse que não está retomando a razão. Não é por mais que. Preposição mais PR. Pronome relativo. Está retomando o antecedente razão. Então, tem que ser separado. Isso aqui você já está tirando de letra. Resposta letra B. Não te falei que esse é fácil? O difícil é o das conjecturas. Eu já te falei? Os dois difíceis de prova, eu te disse lá no início da aula. É o porquê separado das interrogativas indiretas, conjecturas, e o porquê no final da interrogativa, que não é só no final do período. Só isso, o resto é mole. Qual o porquê? Esse aqui tá fácil, substantivo. Tá lindo, tá certo. Sentimos calafrios, pois, é só trocar pelo pois, conjunção. E essa aqui tá no final, interrogativa direta, no final da frase. Tá linda a letra E. Tá tudo fácil. Resposta, letra B. Viu? FGV nem sempre é a pior. Repito, em questões de porquê, as piores são FCC, AOCP e IDECAN. Eu coloquei IDECAN porque IDECAN anda aloprando. Questão 13. Questão 13 diz assim, na frase do texto 1, a forma porquê aparece corretamente grafada. A frase abaixo em que essa forma deveria ser substituída por porquê, esse é o mais chato, é o porquê separado. Porquê separado? Porquê separado, Adriana, qual é o problema dele? Pode ser pronome relativo, mas ele também pode ser uma interrogativa indireta. Esse porquê separado é sempre um problema, porque ele pode estar atenção às frases interrogativas indiretas, às perguntas indiretas. Toda vez que as bancas colocarem esse porquê separado, normalmente o que pega em prova é a interrogativa indireta. Você tá ligado nisso, né? Então, letra A, deixou o celular porque o prejudicava. Esse porquê é conjunção. Pois o prejudicava, causa e efeito, conjunção causal. O fato de prejudicar fez com que ele deixasse o celular, largasse o celular. B, não sabia porque os aparelhos eram abandonados. Não te falei, tem de ver que aqui há uma conjectura. Tem de ver que é igual a por que motivo, por qual razão, por que motivo. Então, tem que ser separado e sem acento, porque está no início da interrogativa indireta. Resposta, letra B. O certo teria sido dizer por que os aparelhos eram abandonados. Conjectura eu não sabia, né? Tá, entendi. Desconhecia o porquê. Com esse artigo, dá para ver que é um substantivo. Se não tivesse esse artigo, você tá ficando craque nisso? Seria diferente se não tivesse o artigo. Aí seria assim, desconhecia porque os jovens ficavam viciados.
Cara, olha o estrago que eu fiz aqui do lado para ver se você tá ligado nisso, hein? Olha o que eu fiz aqui, que bonitinho. Se eu tirasse o porquê, seria separado, porque aí seria uma interrogativa indireta, com uma conjectura desconhecia. Aqui havia uma conjectura, mas havia o "o". Esse "o" fazia com que ele ficasse junto e com acento. Entendeu? Tá bom? Coisa linda. Coisa linda, entendeu? Tá, entendi. Foi, ó. Então a resposta é letra B. Por que os aparelhos eram abandonados? Ai. D. Todos viajavam porque lá. Esse porque é igual a pois. Pois lá os celulares eram mais baratos. Então tem que ser conjunção. É conjunção. Por isso tá lindo. E não usavam celulares porque não confiavam nos aparelhos. Esse porque também, ó, é igual a pois. Conjunção. Tudo causal, tudo causa. A D é igual a E. Tá bom? Eu tô toda entupida aqui, não tá fácil não, mas eu respiro. Tô com dificuldade de respirar. Gente, a professora tá morrendo no meio da aula. Você tá vendo a dificuldade que tá sendo? Eu busco ar, porque eu tô entupida. Mas tá tudo bem. Dá um pânico, né, gente? O que tá acontecendo com a professora? Eu tô bem, era só porque eu tava entupida aqui, tá bom? Então, resposta, letra B de bola, tá bom? Tranquilo. Professora, foi internada no meio da aula. Deus que me livre, né? Não parece, gente? Porque eu tô com dificuldade de respirar, dá um pânico, né? Desculpem. Mas tá tudo bem. Ó, roda a vinheta agora. Só uma gripe. Roda a vinheta. E agora eu vou te dizer uma coisa. A gente vai fechar a aula. Questões de CESP, de porquê, repita comigo, são puro lazer. Puro lazer. Prepare-se, porque nós vamos resolver da questão 14 a 20. E no final, a gente está fechando a aula, eu vou colocar a IDECAN. Não é IDECAN, gente? Eu tenho quase certeza de que é IDECAN. Que foi aquela questão que eu trouxe a pedidos aí de alunos que pediram lá, foram lá ao meu Instagram reclamar de uma questão recente. Eu coloquei aí no final e a gente vai fechar com ela. Então, o próximo vídeo é o último bloco, tá bom? A gente vai resolver com o SESP, você vai ver que é tranquilo, tá bom?